Apocalipse 21. Acredito que nós terminaremos com o livro de Apocalipse. Nós vamos terminar com o livro, né? O Thiago Mário vai sair com os jovens, no novo projeto dele lá. Nós vamos tentar encerrar, né, o ensino do livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós estamos desde novembro estudando esse livro. E nós tentaremos finalizar hoje com o ensino 21. Nós vamos fazer assim, nós vamos, à medida que eu vou colocando os pontos de referência dos versículos, nós vamos lendo dentro da discussão, para não ler tudo agora e depois esquecer e ter que ler de novo. Nós vamos conversando e vamos lendo progressivamente para que possamos compreender o que está no capítulo 21. Na verdade, nós continuaremos, porque o pastor Maurício já começou na semana passada a estudar esse capítulo. Ele já falou até do verso 6 e verso 8, ali alguns princípios. Nós vamos passar rapidamente para dar continuidade nesse novo céu e nova terra. Bem, uma das grandes polêmicas, uma das grandes discussões desse texto é aonde vai ser. Eu tinha deixado, né, para vocês a pergunta, para vocês fazerem ao pastor Maurício, aonde vai ser o novo céu e a nova terra? Vai ser aqui? Vai ser no outro lugar? Eu conhecendo, eu acho que ninguém perguntou isso para ele, porque iam perguntar para mim. E eu me devolvi a pergunta. Então eu acho que ele já começou a resolver isso. E nós vamos resolver aqui hoje, dizendo aonde vai ser o novo céu e a nova terra. Ok, o Thiago mandou acender as luzes, tá? Por causa da live aqui. Só que se dá um reflexo aí, não ligue não, tá? Faz parte do processo. 21, então, o novo céu e a nova terra. A maioria dos estudiosos acreditam que será uma ligação de céu e terra, e será aqui, tá? Nós viveremos nesse novo céu e nova terra, mas nós vamos abordar esse aspecto no finalzinho do texto, onde nós vamos ver por que será aqui e como será tudo isso, tá ok? Mas nós, novo céu e nova terra, João, mais uma vez, uma figura de linguagem, de um modo figurativo, alegórico. Ele vai trazer alguns elementos mostrando a glória, a beleza, o estado, a morada, o lugar, né, perfeito da habitação dos crentes. Ele acaba aqui falando agora dos crentes que vão morar no céu, no novo céu e nova terra, finalizando o quê? Finalizando algumas coisas. Então, só relembrando, o que está finalizando o 21? A última sessão. Nós já vimos que Apocalipse são 7 histórias contadas, 7 vezes contada a mesma história. Nós estamos finalizando a última das 7 momentos que João conta a história. Ele vai finalizar nada mais e nada menos, dizendo, depois de tudo isso, né, Deus preparou o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, que é a morada, a habitação eterna do nosso Deus e dos seus santos. Então, nós estamos na última sessão, né? Nesse contexto da última sessão, aqui Satanás já foi condenado, ele foi preso na vida de Cristo, ele já foi solto, já aconteceu a grande tribulação, ele já foi derrotado, e não só foi lançado ao inferno, mas lançado ao lago de fogo eterno. Inferno e lago de fogo, 2 lugares diferentes, tá? Então, inferno é a palavra que dá a característica das pessoas que sem Cristo, né, vão desse mundo, se encontram a sua alma nesse lugar. Mas depois da ressurreição, as pessoas que morreram sem Cristo, eles vão ganhar um corpo. E esse corpo com essa alma, ou seja, a criação perfeita, por causa do pecado destruída, vai não mais no inferno, mas no lago do fogo eterno. Então, existe um lugar para a alma, mas existe um lugar que vai ser alma e corpo, tormento eterno, que é o verso 8, o pastor já estudou com vocês. Existe o céu, aqueles que morrem hoje em Cristo, o corpo vira pó,
e a alma vai morar com Deus. Mas Deus diz assim que quando Cristo voltar, Ele vai trazer de volta, Ele vai ressuscitar, né, a todos, e os crentes terão um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. E Deus vai preparar, e já preparou um novo lugar, novo céu, nova terra, a aula de hoje, para que a alma, o corpo, ou seja, você, criação, imagem e semelhança perfeita de Deus, nessa perfeição vai morar num lugar perfeito. Então lá você vai adorar a Deus com a sua alma, seu espírito e com o seu corpo. Nós já falamos aqui que esse corpo será um corpo glorificado. Eu já brinquei também, dizendo assim que essa é a nossa alegria. Eu terei um corpo modificado, um corpo glorificado para morar no céu com Deus, perfeito. Não mais desse jeito que eu estou hoje, né? Como alguns falam assim, né? Judiado, né? Acabado, né? Igual carro de prefeitura, bombeando o motor, mas a lataria lá será diferente. Então, há esperança para muita gente dessa igreja, né? Uma transformação. O arrebatamento que aconteceu, como nós já falamos, o mundo já foi julgado, já foi condenado, o mundo já foi destruído. É aquela cena onde Deus vai chamar as aves do céu para se alimentar do banquete, que é daqueles que foram julgados e condenados. Os salvos agora vão para o novo céu e a nova terra. Então, depois de tudo julgado, tudo consumado, arrebatamento acontecendo, Satanás julgado, né? Agora o que acontece com aqueles que ganharam um novo corpo? Aqueles que nessa vida andaram com Jesus e assumiram, tiveram a coragem de assumir uma vida com Jesus, esses agora com um novo corpo transformado, glorificado na presença de Deus, Deus vai levar o seu povo para morar num lugar especial que Ele preparou para, né, habitar com esse povo, que é o novo céu, a nova terra. Então na aula passada o pastor já comentou que, né, a partir do verso 1 ali, vamos só relembrar ali, então, acompanhe comigo o verso 1, do 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então ele está dizendo assim de que o que era velho, a antiga criação, que foi consumida pelo pecado, essa foi destruída, essa foi julgada. Na verdade, lá em Adão, maldita é a terra, né? A terra se tornou maldita por causa do pecado. Aqui diz que esse maldição, essa terra maldita se passou, foi embora, e Deus fez algo novo, né? Deus fez algo diferente. Aqui a questão é, esse algo novo, Deus eliminou tudo e fez do nada, igual no Gênesis 1, ou Deus, algo novo, Ele restaura. Bem, é o mesmo princípio que Jesus fala sobre o dilúvio, quando Ele vai citar, assim como o dilúvio de Noé, né, Deus vai julgar o mundo. E assim como o dilúvio, Deus não começou do nada. Ele utilizou a sua criação, que antes era perfeita. Ele restaura, Ele dá início. Então aqui está dizendo assim que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele está dizendo assim de que Ele fez novo, uma nova morada para os crentes. Então, aonde os crentes irão passar a eternidade? No novo céu e na nova terra, o lugar que Ele criou na sua perfeição, ou Ele restaurou da sua perfeição. Não haverá mais separação. Verso 2, verso 4, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então não haverá mais separação. Ou seja, nesse novo céu e nova terra, os céus e a terra, elas são unificadas. Tá? Então, ou seja, é o mesmo lugar que nós vivemos, mas não é a mesma coisa.
né? A transformação será diferenciada. Mais para frente vai dizer que Ele é o sol, Ele é a lua, então não haverá tempo, não haverá dia e noite, não haverá as coisas transitórias, lá será perfeito, né? E nesse lugar perfeito Ele enxugará toda lágrima, tirará toda dor, todo luto, ou seja, o sentimento do pecado, a limitação, a dor, o sofrimento, lá não existirá. Por que lá não existirá? Porque Deus vai fazer morada no meio do seu povo. Tabernacular é a palavra aqui. Deus habita no meio do seu povo. A presença de Deus vai ser tão grande que o céu, onde é a morada de Deus, com a terra, que é agora a morada de Deus, vai ficar unificada. Diferente de hoje. Deus habita nos céus e interage no meio do seu povo. Lá, Deus vai habitar, que inicia no céu, e seu alcance, a sua expansão, a sua totalidade vai alcançar todos os lugares. A expressão do Salmo diz: aonde eu me esconderei? Eu vou me esconder do Senhor no profundo abismo, ou lá no alto do céu. Não tem como, porque Deus está lá, né? E a gente fala que Deus está lá porque Deus conhece e se faz presente espiritualmente. Mas no novo céu e nova terra, Deus estará fisicamente. Mas como fisicamente, Alex? Deus não é espírito? Mas lá nós veremos, nós sentiremos, nós habitaremos. Então essa comunhão no novo céu e nova terra será perfeita, né? Deus vai habitar, iluminar, guiar, aquecer, enxugar, dar paz. Então toda a ação da presença de Deus, ela vai ser aplicada e nós vamos usufruir sem ser consumido, porque hoje somos consumidos, seríamos consumidos pela glória de Deus, destruídos por causa da nossa natureza pecadora. Lá não haverá pecado. Então aonde será? Será um lugar onde a comunhão perfeita com Deus e a comunhão perfeita com todos aqueles que nessa vida morreram e viveram com Cristo. E lá será perfeito, sem o pecado. Então imagine um lugar perfeito, sem tristeza, sem dor, sem sofrimento, sem luto, né? Sem limitação física, sem limitação, sem dores. E lá você vai beber diretamente do próprio Deus. Ele é sua árvore da vida. Ele é sua fonte de água viva. Você só depende dele. E a presença dele te basta. Isso significa plena comunhão com Deus. Plena comunhão. Na Bíblia fala que alguns homens tiveram alguns poucos privilégios de poder ver um pouquinho da glória de Deus. Moisés, o próprio Paulo, eles puderam contemplar um pouquinho, João, um pouquinho da glória do céu de Deus. E lá nós vamos contemplar a totalidade da glória e da presença do nosso Deus. É a morada eterna. Aqui cai a pergunta, né? Como me perguntaram: Alex, vamos casar lá no céu? Não, gente, lá é céu. Não vai ter casamento, né? Algumas pessoas que temos que trabalhar sobre casais dessa igreja. Não, lá vai ter casamento, lá vai ter. Vou conhecer as pessoas. Bem, se tiver casamento, se eu for conhecer todas as coisas, se eu for lembrar das pessoas, se eu for lembrar da minha história aqui na terra, bem, se tudo isso for acontecer, ela pode acontecer, mas com uma característica diferente. Né? Não há o sofrimento. Então, se Deus permitir que eu lembre, que eu conheça, que eu veja, que eu me identifique, tudo isso será uma perfeição, porque não há dor e nem tristeza. Como isso vai acontecer? Bem, é mais uma das perguntas da minha lista que eu tenho, que quando chegar no céu eu vou perguntar para Deus, né? E Deus dará a resposta de tudo isso. Terceiro, nós já vimos a certeza do cumprimento da profecia, versos 5 e 6. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve,
porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. Ele está dizendo agora aqui: bem, existe um novo céu, nova terra, perfeição, glória, beleza, vamos morar lá. Quem garante que isso é verdade? E quem garante que isso vai acontecer? Ele vai dizer: aquele que estava sentado no trono disse: escreve as palavras, porque eu não vou fazer. A concepção aqui, ele não é uma promessa de que um dia ele vai construir. Não, ele já fez. Então aqui é o já e ainda não, nós já estudamos aqui. O novo céu e a nova terra, a nova morada, a nova Jerusalém, esse lugar perfeito, Deus já fez. No plano, na execução, na eternidade, isso já existe. Não chegou para nós ainda. Então ele já existe. Mas a aplicação dessa verdade, a aplicação dessa glória da comunhão com Deus, ela ainda para nós é futura. É porque nós somos presos à linha do tempo. Conversava com a Mônica agora aqui, né? Nós somos presos a uma linha do tempo e a nossa linha do tempo é curta, é rápida, né? Quando você acorda, já foi. E Deus não é preso a essa linha do tempo. Ele é dono da eternidade. E na eternidade, Ele já preparou o seu lugar. Jesus já disse: eu vou preparar lugar. Um dia voltarei para buscar vocês. E o discípulo disse: cadê o GPS? Não está no GPS. Porque não é nossa realidade. Jesus disse: quando eu voltar, eu levarei vocês comigo. Ele já preparou o novo céu, a nova terra, né, essa plena comunhão, né, a glória de Deus, você transformado, isso tudo já é uma realidade para Deus. Ele só não executou ainda na sua plenitude aqui na terra. E quem garante isso é aquele que está no trono. Ou seja, é o mesmo que criou todas as coisas e que rege e governa sobre todas as coisas. É Ele que garante que todas as coisas que Ele prometeu irão se cumprir. É o próprio Deus. Ainda bem, se dependesse da igreja ou de nós humanos, daria tudo errado. Ainda bem que se depende só dele. É propósito, ação, poder, força, visão, glória dele. É por isso que as coisas acontecem como ele planejou. O convite de Deus para a vida eterna, verso 6b e o verso 7. Nós podemos ler assim, o verso 6b diz assim, né, que a quem tem sede darei de graça a fonte da água viva. O vencedor herdará essas coisas, e lhe serei Deus, ele me será filho. Primeiro ele faz um convite, né? Ele fala desse novo céu, dessa nova terra. Ele fala que esse tabernáculo é a noiva, esse tabernáculo é a igreja, esse tabernáculo é os do Velho Testamento e do Novo Testamento. Todos aqueles de qualquer época, de qualquer tempo, de qualquer região, se entregaram a Cristo, eles são a noiva, eles são a nova Jerusalém, a morada, né? E essa nova Jerusalém, a igreja, vai habitar no novo céu, nova terra. E ele aponta esse lugar e aqui ele faz um convite. Quem ouvir minha voz, quem abrir as portas e deixar eu entrar, eu vou ser o quê? Eu vou fazer morada com ele e comigo, nós vamos cear juntos, viver juntos, né? Eu darei de beber da fonte da água viva. Eu vou alimentar, eu vou tornar como filho de Deus, e vai herdar, será co-herdeiro, será habitante, será morador desse lugar que eu fiz. Então ele vai dizer: quem ouvir a minha voz, eu convido para uma grande festa. Aqui a ideia, né? Ele convida para a festa do casamento, que é as bodas do Cordeiro, onde
a noiva e o noivo se encontrarão. E nós já vimos que ao mesmo tempo que a igreja é a noiva, mas também os que habitam naquele momento serão os convidados da festa. É esse convite que aqui ele repete dizendo: venham beber da fonte de água viva e de morar na cidade e na novo céu, nova terra, que é a plena comunhão com Deus. Venham e bebam, venham e comam do pão da vida, venham e se alimentam da árvore da vida, que é o próprio Cristo. Mas, em paradoxo a isso, tem uma galera que não vai morar no céu, ou no novo céu, nova terra. São aqueles que, em sua vida, ouviram, receberam o convite para o casamento e falaram: não tenho roupa para ir. Não, vou ter que arrumar o cabelo primeiro. Não, eu não vou, eu vou deixar para o próximo convite, quando fizer 50 anos de casado. Então, aqueles que rejeitaram o convite, em vida, eles serão lançados no lago de fogo eterno. Verso 8, acompanha comigo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bem, aqui ele está dizendo algumas características, que são características de pessoas que andam e vivam sem Cristo. Ele não está dizendo assim que você cometeu uma mentirinha ou uma mentira, você vai para o inferno por causa disso. Não. Está dizendo assim que tem pessoas que vivem uma vida inteira sem Cristo e por isso são grandes mentirosos, enganadores, trapaceiros. Os covardes aqui não é a pessoa que tem medo de alguma coisa, são aquelas pessoas que não tiveram coragem de se decidir quando foram convidados para se renderem a Cristo. Deus chama de covardes aqueles que ouvem, mas não querem, e preferem viver sem Cristo, os prazeres desse mundo totalmente, e abandonam. Aí ele coloca lá como a prostituição, ele coloca como várias coisas que são características daquelas pessoas que andavam sem Cristo, viviam sem Cristo, tinham práticas do seu dia a dia comuns, ou seja, o pecado era tão corriqueiro, tão comum na vida das pessoas, que mentir um pouquinho, mentir outro aqui, tanto faz. Fazer um negócio, ter lucros, tanto faz. Prostituição, tanto faz, porque faz parte, o mundo dos espertos. Vamos curtir a vida doidado, vamos viver hoje. Está dizendo, quem tem Cristo, anda com Cristo. Essas pessoas que andam assim, são frutos de uma árvore que a sua essência é viver sem Cristo. Por isso, o que cabe a eles é o lago de fogo que arde eternamente, que é um sofrimento. Então, está dizendo, em contrapartida, tem um povo com Cristo que vai no novo céu, nova terra, tem um povo sem Cristo, que tem a marca da besta, 666, eles serão julgados e condenados, e o lago de fogo, ou seja, alma e corpo desses irão sofrer eternamente no inferno. Irão sofrer. Tem uma parábola, rico e Lázaro, que quando aquele rico que morreu foi para o inferno, ele estava em sofrimento, ele olha para o céu e vê Lázaro no seio de Abraão, usufruindo da glória, ele pede: pingue umas gotinhas aqui para ter refrigério. E deixa eu avisar os meus irmãos para não vir para cá, porque aqui é terrível. E a resposta foi: não tem refrigério, não tem misericórdia de Deus no inferno. E quem está vivo tem os profetas, tem a palavra de Deus, escuta-os. Ninguém vai voltar para dizer. Por isso que a Bíblia deve ser pregada. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e o Evangelho é o convite de Deus para morar no novo céu e nova terra. Aí entramos hoje, continuando. Então, tudo isso vocês já estudaram aula passada com o pastor. Então, só a gente, quem perdeu a aula ou quem não lembra, está relembrado.
Do verso 9 ao capítulo 22, 5, ele vai mostrar a apresentação do estado glorioso. Vejam bem, nos começos ali, ele vai dizer assim de que ele viu novo céu, nova terra, e a cidade, Jerusalém, a nova Jerusalém, descendo e sendo morada. A partir do verso 9, ele vai falar quem é e como vive essa nova Jerusalém. Aonde é essa cidade? Como é essa cidade? Quem mora lá e o que acontece lá? Então, do verso 1 ao 8, ele mostra: haverá um lugar perfeito que Deus vai recriar, que é a morada dos santos com Deus. E esse lugar perfeito tem uma habitação. Deus habita na nova Jerusalém. Quem é a nova Jerusalém? Ele vai explicar agora a partir do verso 22, do verso 9 até o capítulo 22, 5, dizendo as características dessa nova Jerusalém, ou seja, o estado glorioso da igreja. Ele vai mostrar a igreja lá no céu, lá na nova terra, lá na perfeição, ou aqui, nessa reconstrução maravilhosa. Bem, verso 9 a 11, leiam comigo. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja. E me transportou em espírito até um grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. Então o anjo do final dos tempos levou ele a uma montanha e mandou: olha, na montanha, olha todo o vale, olha toda essa região, que é o novo céu e a nova terra que Deus preparou. Aqui está dizendo, Deus restaurou esse lugar como morada. Agora veja, e uma cidade, a nova Jerusalém, desce do céu, semelhante ao que Jacó viu, no seu sonho, uma cidade onde tinha escada e os anjos desciam e subiam, fazendo ligação com essa terra e o céu. E essa cidade desce e se instala nesse vale, nesse lugar. Ele vai dizer: quem é essa cidade? É a noiva. Está dizendo que quando Cristo voltar, ele juntamente com a igreja vai se instalar aqui. Mas é uma cidade igual Jerusalém que tem hoje? Não, diz o verso 11, o seu brilho, a sua glória, o furor desse brilho é tão grande, que se fosse comparar com o brilho da pedra mais preciosa, e usa a expressão preciosíssima, que existia da época, esse brilho dessa pedra não se compara com o brilho, com a glória dessa cidade. Essa cidade brilha. Ele está dizendo, essa noiva é linda. Ter um vestido maravilhoso, que no capítulo anterior vai dizer assim, que o vestido que a noiva, que a igreja usa, não foi ela que comprou, ela ganhou do noivo, e foi pago com o sangue do noivo. Essa glória, essa beleza, esse poder, essa força, essa santidade, essa ser branco, faz com que João olhe e tenha que virar um pouquinho de lado, porque era tão gloriosa. Então quer dizer que a igreja, e igreja aqui nós vamos ver, são desde Adão até a última pessoa que nascer, que recebeu o convite e disse sim. É essa cidade que veio. Então é as pessoas com alma e com o seu corpo transformado, todos os santos de Deus, juntos,
vão estar nesse lugar. E a glória de Deus vai fazer você brilhar. Essa glória, esse brilho, é a santidade, é a perfeição, né? O brilho representa a glória da igreja, é a perfeição, é a pureza, é a riqueza, é não haver pecado, não haver contaminação, ou seja, tudo que você consegue imaginar desse mundo não se compara o que você vai ter lá, né? Só o fato da gente não precisar sofrer, chorar, sentir dor e tristeza já seria o céu, e lá é muito maior que isso. Então o que é a Jerusalém, a cidade? É você, meu irmão. É você, minha irmã. É uma promessa de Deus, e esse é o propósito de Apocalipse. João escreve para as igrejas, não é para assustar a igreja, não. É uma igreja sofredora, perseguida. Ele está dizendo, calma, né? Toda dor e sofrimento que vocês passam aqui, lá não existirá. Toda a escuridão, as trevas que você sente aqui, lá não existirá. Lá é um lugar perfeito, porque Deus está presente lá. Lá é um lugar eterno, que não haverá mais tempo. Lá é um lugar de refrigério, de refúgio, que não haverá mais dor, não haverá mais morte. Então ele está dizendo nesses versos de que essa nova Jerusalém, a igreja, ela tem glória, ela brilha, né? Ela é gloriosa, ela está casada com o noivo. É nesse sentido que a Bíblia fala, quando fala de maridos e esposas, também que fala de casais, ele diz assim que o marido tem que cuidar da sua esposa, e se for preciso morrer por ela, porque Cristo morreu por sua igreja. É nesse sentido que aqui, esse ensino para a família, para os homens, né, Cristo faz lá, ele protege totalmente a sua noiva, a igreja. Como ele fez isso? Eliminando toda a possibilidade de ruína, de mal e de trevas. Ele colocou glória para a sua noiva. Totalmente méritos de Cristo. Por isso que nós pregamos de modo cristocêntrico. Uma vez alguém me disse assim, mas Alex, eu estou na sua igreja já há tanto tempo, você só fala de pecado, Jesus, pecado, Jesus. O pecado é o que você faz. Jesus é o presente que Deus te deu, e é por causa dele, por meio dele, e para ele que são todas as coisas. Por isso nós ensinamos Cristo, que morreu e ressuscitou para te comprar, para quando chegar nesse estado de glória, ser mérito somente dele e não nosso. Verso 12 a 14, vamos lá. Tinha grande e alta muralha. Então essa cidade tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então ele começa dizendo o quê? Quem são os moradores dessa cidade? Quem mora nessa cidade? Ele dá aqui uma simbologia fantástica. Então ele diz assim que essa cidade tem 12 portas. 3 aqui, 3 lá, 3 na frente, 3 aqui, 12. E essas portas em cima da entrada já tem nome das 12 tribos de Israel. Bem, só que a cidade está construída sobre o quê? Sobre 12 pilares. E cada pilar tem o nome de um dos apóstolos.
Então, essa cidade, ela quer dizer o quê? Aonde está construída? Quem é essa cidade? Se essa cidade é a igreja, e essa igreja são todos aqueles do Velho Testamento, do Deus de Israel. Deus desde Adão e foi chamando Abraão, Isaac, Jacó, Israel, as 12 tribos, e Deus presente lá, anunciando o Messias, como o profeta Isaías, como Jeremias, como todos os profetas e juízes e reis do Velho Testamento mostravam a Cristo. Então, todos aqueles do Velho Testamento, o Israel antigo, que se renderam a Cristo, serão salvos. Romanos 9, 10 e 11 é um livro à parte que Paulo responde isso. Alguém pergunta, na verdade ele mesmo faz a pergunta e a resposta: Deus abandonou Israel? De modo algum. Deus tem um plano para Israel, mas todo Israel será salvo? Não. Mas aqueles de Israel de qualquer tempo que se renderam a Cristo, esses serão salvos. E a igreja, no Novo Testamento, a igreja surgiu da onde? Dos ensinos, da base, da pregação dos apóstolos. Então, as 12 portas do Velho Testamento, os 12 pilares do Novo Testamento. Quem é essa igreja? Essa igreja são as pessoas do Velho e do Novo Testamento, que no Velho criam que Deus iria mandar o Messias, Cristo Jesus, o Salvador, e aguardavam a vinda do Messias. Hoje, a igreja crê que Cristo já veio, e nós cremos que Ele já veio. Então, todos que creram na promessa de Deus, do Salvador, esses são essa cidade de Nova Jerusalém. Simplesmente isso, né? A numerologia começa a inventar números e números e cálculos. Não. E se a gente pegar 12 vezes 12, dá quem? 144 mil. Que o outro texto apocalíptico fala assim, que eu vi no céu um mar de vidro, e lá estavam 144 mil, que eram os eleitos de Deus. Número simbólico. 12, 12, velho e novo, a soma de tudo isso são os moradores do céu, e que aqui ele chama de Nova Jerusalém. Então, você não viu Jesus. Jacó não viu Jesus. Jacó estava no céu, amém. A Bíblia diz que ele creu. Você vai estar no céu, novo céu, nova terra, amém, porque você crê. E juntos seremos essa glória lá na eternidade com Deus. 12 portas, tribos de Israel. 12 fundamentos, os apóstolos, que é a Nova Jerusalém gloriosa, que é você e eu morando com Deus. Verso 15 a verso 21 diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos das muralhas da cidade estão adornadas de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo, o nono de topázio e o 10º de crisópraso, e o 10º de jacinto e o 10º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente.
Então ele começa falando agora do que? Da pureza, da perfeição. Lógico, gente, que está vendo aqui e passando de uma estrutura, né, arquitetônica ali, um projeto, né, de modo alegórico. O que está dizendo é que, por suas dimensões ser um quadrado, um cubo perfeito, fala da medida perfeita dessa cidade. Fala que todos os pilares têm uma joia diferente. Todas as portas têm uma joia diferente. E essas joias são as maiores riquezas que, no período bíblico, o povo conhecia. Então, o que está falando dessa cidade? Primeiro, que é o Velho e o Novo Testamento, as pessoas que moram ali, a noiva. E agora está dizendo o quê? Perfeição. Ele é um cubo perfeito. As medidas são exatas. Por que perfeito? Porque Deus mediu cada milímetro. É projeto de Deus, perfeição. A riqueza, a pureza, né? Está falando só do quê? Dessa glória, dessa perfeição. Então ele traz aqui atributos conhecidos de toda a riqueza que o povo conhecia e da pureza dessas pedras, né? Da purificação feita para que cada pedra preciosa tivesse o formato de uma joia a ser usada. Ela tem que ser purificada, limpada, lavada, e às vezes é com fogo. Então simplesmente está dizendo que essa nova Jerusalém, que é a habitação, que é a igreja, que mora no novo céu, nova terra, que ele vai construir, ela é perfeita, pura, santa. Por isso que brilha. Por isso que tem glória. Aqui mais uma vez ele está repetindo: não haverá pecado, sofrimento, dor. Tudo aquilo que nos torna com um coração de orgulho, de arrogância, de limitação, lá não vai existir. Então ele está dizendo, como que é a estrutura dessa cidade? Como que vai ser a sua estrutura lá? Você vai brilhar como uma pedra preciosa. Por isso que teremos um novo corpo, brilhando como Cristo quer que você brilhe, santo, alvo mais que a neve. O cubo perfeito simboliza a perfeição planejada. Pedras preciosas de ouro puro simboliza riqueza e pureza, alto valor, raridade, algo imaginável. A igreja é perfeita, pura e preciosa. Por isso Cristo investiu o seu sangue. Só porque Cristo comprou você, mesmo sendo tão ruinzinho, é porque o plano dele é você perfeito. E na verdade, ele comprou para garantir que isso ficasse perfeito. Ele derramou o sangue na cruz para que você fosse perdoado dos pecados, lavados com o sangue de Cristo, receber a promessa do céu, ter no seu coração o Espírito Santo, que é a garantia disso, para que um dia, quando a morte te levar, ou a ressurreição acontecer, e no último dia, na última trombeta, você vai ser glorificado. Foi por isso que ele investiu o sangue dele. Por amor a você. Pela glória que ele planejou. Então é loucura, como diz o verso 8, ser covarde e não se render a Cristo. É trocar o brilho pelas trevas eternas. Isso é loucura. Verso 22 a verso 27. No final, deixo vocês perguntarem, tá? Daí estou passando aqui, mas deixo vocês perguntarem. 22 a 27. Nela onde? Nessa nova Jerusalém, você, em você, ou na visão não vi santuário. Lá na nova cidade não haverá um santuário, não haverá igreja, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz,
e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ele lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui começa a falar da presença de Deus e de Cristo nessa cidade. Bem, ele vai dizer, olha gente, lá não tem sol, não tem lua, não tem dia, não tem noite, o tempo passou. E Deus vai iluminar. A igreja vai brilhar, porque Deus a faz brilhar. Por meio de quem? De Cristo. Quando eu era pequeno, na escola, já faz muito tempo, tinha uma professora que pegava a gente com... que tinha máquina fotográfica, na época tinha filme, né? Os jovens não conhecem isso. A Josemar tem sem cabeça, está velha também nesse tempo, né, Josemar? Ou pegava o raio-x, né, e cortava e pegava durante o dia assim, na escola, colocava assim para ver o sol, para não machucar os olhos. Quando eu vinha passar o cometa Halley na época, a gente vamos ficar olhando, né? Colocava um óculos escuro. Eu lembro que teve um aluno que levou uma máscara de soldador, dizia, não vejo nada, prof, porque era muito, muito escuro. Lá no céu vai ser assim. Nós vamos ver a glória de Deus com esse óculos escuro que é o Cordeiro. Nós vamos usufruir de toda a riqueza de Deus em Cristo, por meio dele. Lá no céu, Cristo ainda tem uma função especial. Se aqui iniciou o projeto de nos unir com Deus pela sua morte, lá no céu, pela sua glória, Ele vai habitar no meio de nós e Ele vai nos conectar eternamente com Deus. Cristo do céu ainda continuará sendo o seu Senhor, o seu Salvador, o Senhor da glória. É isso que Deus está dizendo, né? Que em Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão fazer um tabernáculo. A ideia de tabernáculo é morar eternamente. Por que ele diz assim para o povo judeu que não haverá mais o templo? É que o templo, para o povo judeu, Jesus, ele com o seu sangue assinou embaixo, dizendo, o Alex, né, o Fernando, que foi arrumar aqui o nosso celular, está escrito lá o nome da salvação. Não haverá tempo, sacrifício, Deus habitará eternamente, sol e lua, a glória de Deus. Uma única entrada, Cristo é a porta que dá a entrada. Lá tem 12 portas, mas só entra por uma, que é Cristo. Ele diz, só entrará aqueles que passarem. Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar, entrará e sairá. Sairá da onde? Do mundo. Entrará onde? Na Nova Jerusalém. Né? Quem vai entrar? Aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida. Como você é escrito? Deus te ama, Deus escolheu, Deus mandou alguém pregar para você, e quando você ouviu o Evangelho, você disse, não quero, mas passou um pouco e disse, eu quero, eu preciso, sim Jesus, seja Senhor da minha vida, e anda com Ele. Está escrito. Mas aqueles, conforme o verso 8 diz, eu não quero, esses não estão escritos. Então esses não entram na cidade e na terra que Deus criou. Aí no capítulo 22, verso de 1 a 5, ele começa dizendo, diz assim, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto no mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Descrição da bem-aventurança.
Ou seja, parte final. Aqui ele faz uma explicação de aonde vai ser o novo céu e a nova terra. E aqui. Mas como aqui? Lembram? A separação de céu e terra não mais existirá. É uma coisa só. E Deus vai restaurar essa criação que em Gênesis ele viu Deus no sétimo dia, que era muito bom. A criação era perfeita. E aqui ele faz algumas comparações, né? Ele diz que ele vê o rio da vida. Comparação que existiam 4 rios no Jardim do Éden que regavam a terra. Ele diz assim, não precisa mais de 4. Agora só um rio perfeito. Uma fonte de água viva, que é o próprio Cristo. Nessa nova terra, novo céu, né, não vai precisar mais de água, porque Ele sustenta a terra. Então vai ter um grande rio, um rio que vai regar todas as coisas, ou seja, o rio que vai se tornar eterno toda a criação. Você vai ter acesso à árvore da vida. Lá no Éden tinha Adão e Eva tinham acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, que não podia comer, e acesso à árvore da vida. Quando eles desobedecem a Deus, comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus expulsa Adão e Eva do jardim, porque como pecador, se comesse da árvore da vida, ia ser um inferno para sempre. Por que Deus expulsa da presença dele do jardim do Éden? Porque lá no Éden tinha a árvore da vida. Imaginou Adão e Eva, pecadores, maldita é a terra, comessem da árvore da vida, a terra seria maldita para sempre. Assim Deus ia acabar com tudo e começar do zero. Então Deus expulsa da presença dele Adão e Eva, guarda a árvore da vida. E essa árvore da vida está nessa cidade, onde nós vamos nos alimentar eternamente, simbolicamente, é claro. Está falando de perfeição, santidade eterna com Deus. Não há mais maldição. Ou seja, maldita a terra, Gênesis 3, 15, 16, 17, 18. Maldita é a terra por tua causa. A mulher dará luz a filhos e terá dores de parto. O homem vai trabalhar, vai plantar. Trigo vai vir as pragas, as pedras, né? O joio e o trigo. E você do suor do teu rosto comerá, você vai morrer. Maldita é a terra por tua causa, Adão, por causa do pecado. Essa maldição, que é a herança do pecado, que é essa destruição total, que são as dores, a miséria, a morte, tudo que existe, não existirá mais, porque a maldição foi lançada junto com o diabo, seus anjos e o pecado no lago de fogo. Então, semelhante à perfeição do início do Éden, antes do pecado, assim será esse novo céu e nova terra, muito melhor até do que o jardim do Éden, que Deus já tinha visto que era muito bom. Deus se faz presente. Lá no Éden, Deus aparecia na viração do dia para falar com o homem e com a mulher. E quando pecaram, eles se esconderam de Deus, quando Deus se fez presente. Aqui está dizendo-se que Deus não vai só passar na viração do dia, semelhança do Éden, mas Ele vai habitar diariamente, eternamente. Ou seja, superior àquela relação de comunhão com Adão e Eva antes do pecado. Aqui é na sua plenitude. Os salvos servirão a Deus, Deus minúsculo, está errado em português na meditação. Os santos servirão a Deus eternamente, não mais serão expulsos, não há expulsão, há uma eternidade. Eles contemplarão a face de Deus, eles verão Deus presencialmente, face a face, conversando diariamente. Não haverá mais noite, pecado ou trevas. Então ele encerra dizendo: aonde será? Será essa restauração do Éden, mas superior ao Éden, porque lá foi uma amostra grátis
da glória de Deus. A amostra grátis da totalidade que nós vamos usufruir. Então assim nós encerramos o sétimo ciclo, ele dizendo: criei, restaurei, fiz melhor o novo céu e a nova terra, que é aqui e o céu juntos. Você é a cidade que mora nela. E você será glorioso, porque o noivo te fez glorioso. Bem, eu não sei se isso aquece o seu coração. Nós seremos daqui a pouquinho, na estação da ceia. Eu não sei se isso aquece o seu coração. Em saber que Deus tem um lugar maravilhoso preparado para você. E que você não merece, mas Ele resolveu te colocar lá, porque escreveu o seu nome no livro da vida. Eu não sei. Mas isso me faz olhar e dizer todos os dias: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não mereço. Obrigado porque é a ação do Senhor. É o amor revelado do Senhor. E obrigado por Senhor preparar algo que eu nem consigo imaginar na sua plenitude. E que lá eu serei sustentado pelo Senhor. Isso é um presente. Eu não consigo, às vezes, entender como as pessoas, ouvindo tudo isso, ainda insistem em viver longe do Senhor. Tem que ser a ação de Deus. Para dispensar finas iguarias de Deus, para comer algo lavagem desse mundo. Porque trocar o céu pelo inferno é loucura de se entregar a Cristo. E Deus todos os dias lhe faz esse convite, para que você ainda não se decidiu, se decida. Vá a Cristo, porque Ele te transforma aqui como uma preparação para a glória da nova cidade, que é a Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, amados. Pastor, vem aqui à frente. Vamos orar para o pastor ministrar. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por esse momento, por essa palavra, por encerrarmos esse novo ciclo, o livro de Apocalipse, esse ensino. Que o Senhor continue nos mostrando o céu. Amém. E nos mostrando por que o céu existe, para que possamos olhar para Cristo. Amém. Cristo é a glória da igreja. Cristo é a preparação por esse novo céu e nova terra. Amém. Nele, lá e nele, aqui, nós temos uma vida com o Senhor. Nos ensina, Deus, a andarmos com o Senhor. Amém. E coloca no coração daqueles que ainda tem dúvida a necessidade de olhar para Cristo e falar: sim, eu quero morar nesse novo céu e nessa nova terra. Amém. Escreve, Senhor, o nosso nome. Amém. No livro da vida. Amém. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor?